Oi, tudo bem? Para você que me assiste agora, eu quero provocar em você uma reflexão. De que forma que você encara os maiores problemas que te acontecem? Como que você consegue perceber, consegue mudar as suas ideias e tomar as decisões que são necessárias frente a dificuldades e imprevistos que acontecem? Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Para falar dessa forma como a gente encara as dificuldades que vão com certeza acontecer, na verdade tudo vai depender da forma como você vê a situação, como você sente a situação, muito mais do que a situação realmente se apresenta, né? Mas é a maneira como você observa e você percebe o que está acontecendo. Então eu quero compartilhar com vocês uma historinha que eu conheço, infantil, que diz mais ou menos assim. Tinha um menino pequeno, talvez 9 a 10 anos, passeando com a mãe dele, né, pelo lugar, pela floresta, pelo lugar assim, com bastante árvores, com bastante verde. E ele encantado com a natureza, porque a natureza realmente é exuberante e nos encanta de verdade. E o menino ficava encantado com as florzinhas que ele via, com toda aquela variedade de verdes, de formatos, né, de plantas. E ele viu uma árvore muito grande, muito frondosa. Imagine na sua cabeça uma árvore com um tronco largo, muito grandona, com os galhos muito grandes, muito cheio de folhas, cheio de flores. E o menino ficou muito encantado com aquela árvore tão grandiosa. E quando a gente é criança, tudo parece grande mesmo, né? Já é uma percepção natural. E a mãe dele falou, é verdade, essa árvore aqui é muito grande, ela dá muita sombra, muito gostosa. E ficaram ali conversando embaixo daquela árvore frondosa, etc. E continuaram o caminho deles. E aí mais adiante, subiram uma montanha assim, bem alta, né? Um morro assim, bem alto, caminhando, conversando e se divertindo. E lá de cima eles tiveram a visão daquele lugar que eles tinham estado anteriormente. E a mãe dele sentou assim com ele no chão e sabiamente perguntou para ele, olha lá aquela árvore. Aí ele olhou e falou, nossa, mas que árvore parece tão pequenininha. E aí a mãe dele disse para ele, parece, mas não é tão pequenininha. Nós estivemos lá sentados embaixo dela, você se lembra? E ele, na sua meninice, né, falou assim, mas como? Ela está tão pequenininha, a gente não cabe embaixo dela. Foi aí que a mãe disse para ele, ah, meu filho, lá embaixo ela parecia enorme, porque ela é grande mesmo, de verdade. Mas quando nós nos afastamos, mudamos a posição, mudamos a altura de poder visualizá-la, a nossa percepção, ela ficou pequena, mas ela está do mesmo tamanho. O que mudou foi a sua percepção e o ângulo que você está olhando para aquela árvore. E assim, então, a história, isso que eu me lembro, né, dessa historinha. E o que a mãe disse para ele, agora fazendo uma analogia e transportando esse pequeno diálogo para a nossa vida, as coisas acontecem mais ou menos dessa forma também. Quando você tem um problema grandão, é como se fosse uma árvore enorme que você tivesse ali que derrubar, que tivesse, né, que resolver, como obstáculo na sua frente, né? Agora, se você consegue se distanciar um pouco, fazer outras reflexões, contextualizar, procurar uma ajuda, procurar os recursos que você já tem, falando da sua experiência, né, repensando, depois de respirar assim, ó, 10 vezes, deixar seu cérebro se oxigenar, se acalmar, o estresse reduzir, cortisol reduzir também, você consegue olhar para esse mesmo problema e não achá-lo tão intransponível e tão grande a ponto de ficar, né, insuportável. Você consegue dar o tamanho que ele tem. E a sua capacidade de resolver vai ser muito maior do que esse problema. Então você talvez tenha que tomar algumas decisões, olhar para você, olhar para Deus, se você tiver fé, procurar o sobrenatural, ou procurar uma pessoa que possa também te acolher e dividir com você esse momento difícil,
Então eu sempre costumo dizer, já falei aqui em alguns vídeos, a gente tem que olhar para cima, para dentro e para o lado. Para cima, buscando o poder sobrenatural de Deus. Para dentro, buscando os próprios recursos. E para o lado, buscando a ajuda de alguém mais experiente, que você confie, que possa dividir a carga para você ir para frente. E aí, esse problema, essa questão tão grande, tão insuportável, tão difícil, ela pode se tornar mais fácil, ela pode se tornar mais viável e você pode buscar os recursos que você precisa para poder transpor, para poder resolver e para poder se movimentar, né, diante dessa dificuldade. Pode ser uma coisa relacionada com outras pessoas, ou relacionado com outras questões, ou uma questão até mesmo pessoal, né, que você não está conseguindo se superar. Busque ajuda das pessoas, se predisponha a realmente resolver a situação e não ficar escravo, não ficar refém de lembranças ou de vivências, né, não ficar refém da vingança, não ficar refém do medo, né, e nem do ódio, porque isso só vai te prejudicar. Mas podemos e devemos lançar um novo olhar que vai gerar um novo pensamento, um novo sentimento e também novas posturas que você vai poder descobrir, descortinar ao longo da sua vivência. E vai sair daquele problema, daquela situação muito maior do que entrou, muito melhor do que entrou e muito mais amadurecido e preparado para outras experiências que a vida pode realmente exigir que nós decidamos aquilo que vamos fazer. Então eu quero que fique para você essa reflexão. Não existe problema muito grande, não tão grande, que você não possa resolver. Creia nisso. E assim as coisas vão ficar melhores. E os problemas, na sua visão e na sua ótica, na sua percepção, podem ficar menores. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, se você tiver gostado, dê o seu like, faça a sua inscrição, faça comentários e também visite meu site www.alicedamasceno.com e acione o sininho também, para que você possa receber as notificações todas as vezes que eu fizer os vídeos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.